Correio Debate de volta, a gente vai conversar agora pela internet, ao vivo, com o senador Efraim Filho. Ele é o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Boa tarde, seja bem-vindo, senador. Boa tarde, Hermes de Luna. Boa tarde ao nosso senador Roberto Cavalcante, que me antecedeu há pouco aí na entrevista. Saudar a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos escutam e assistem por todas as plataformas, e à inteira disposição para falar sobre esse tema importantíssimo que é a reforma tributária, que parece um tema árido, né, um tema técnico, orçamentário, mas na verdade ele impacta na vida real das pessoas, das empresas, do cidadão e do contribuinte, que somos cada um de nós, e fica à sua inteira disposição. Verdade. Aqui eu estava falando com o senador Roberto Cavalcante, nos comentários dele de toda quinta-feira, citando 3 exemplos de impostos que a gente paga, não tem como, que é o imposto de transmissão de bens, causa mortes e doações, também o IPVA, que é o imposto de propriedade de veículos automotores, e o IPTU, imposto de propriedade territorial rural, territorial urbano. Só esses 3 tributos aí mostram que mexe sim no bolso de cada um, né? Agora eu pergunto, senador, vai dar tempo para regulamentar tudo isso até o final do ano, não deixar um cheque em branco para que haja lá na frente, por parte do Executivo, um aumento de carga tributária? Olha, Hermes, essa é uma das nossas grandes preocupações e que entendemos que o Senado tem uma missão especial dentro desse contexto, porque lá na Câmara, vocês todos puderam acompanhar, teve muita discussão em abstrato sobre propostas, opções, mas o texto propriamente dito da reforma foi apresentado numa semana e votado na outra. Então, a discussão ficou um pouco limitada do alcance de determinados pontos ali do texto. Então, caberá ao Senado se aprofundar agora já sobre um texto propriamente dito, né? Nós já sabemos do que se trata especificamente a proposta de reforma tributária e será nossa missão buscar dados e números para entender o impacto na vida real das pessoas, das empresas, porque tem algo que me parece que é um consenso no Brasil. Primeiro, o nosso atual modelo está esgotado, é arcaico, é obsoleto, ele só atrapalha a vida de quem quer produzir. Então, precisa ser modificado e modificado para melhor. E um segundo consenso, nós já pagamos impostos demais. Não adianta ter uma reformulação que signifique aumento de carga tributária. Então, vamos todos ficar atentos para o que você reportou na sua pergunta, né? Tentar esgotar o tema com previsibilidade e não deixar um cheque em branco para que amanhã sejamos surpreendidos com aumento de alíquotas, né, de impostos. Por isso que uma das inovações que o Senado deve trazer é um valor máximo de alíquota que, com base nas simulações, significaria uma carga neutra. Hipótese nenhuma aceitar uma carga tributária maior, mais impostos do que temos hoje. Pois é, isso ainda vai ser definido em toda essa discussão dentro da Comissão de Assuntos Econômicos e com o próprio relator no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, que ontem esteve reunido com Aguinaldo Ribeiro. Juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles saíram dessa reunião falando de um prazo até o final do ano para promulgação. Eu vejo que tem muitos temas ainda dentro dessa reforma, senador, que precisam ser areados, né, esclarecidos, ficar bem mais claros para a população, para que a população entenda realmente como é que essa reforma impacta. O senhor entende dessa forma? Hermes, é importante, dentro até dessa sua avaliação, trazer uma informação para que possa nivelar esse conhecimento com toda a população. E deixar claro que esse primeiro momento e esse primeiro texto, a gente está tratando da fase dos impostos sobre o consumo. Então, alguma outra parte dos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio ficarão para o segundo momento. Então, quando se estima até o final do ano para aprovação da reforma tributária, é dessa primeira fase, que fala dos impostos sobre consumo. E que impostos são esses? É o ICMS, é o ISS, é o IPI, o PIS, o COFINS,
Então, esses impostos que serão substituídos pelo IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado, que aqui no Brasil vai receber o nome, né, de IBS e de CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E qual é a vantagem? Ele vai simplificar, né? Ele vai pegar 5 impostos e transformar na regra de apenas um. E isso vai ajudar a quem produz. No segundo momento, e aí vai ficar para 2024, sem dúvida nenhuma, a discussão dos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. Aí entra a questão, né, do imposto de renda e outros aqui, inclusive o senador Roberto Cavalcante tratou. Ô, senador, tem uma preocupação dos municípios com essa história de conselho federativo. Vai concentrar na mão desse conselho a repartição de impostos, a entrega dos tributos aos entes federados, seja municípios, seja estados. Há um olhar especial para essa situação? Todo especial. Concordo com a preocupação dos nossos telespectadores e dos municípios em especial, mas os governadores também têm provocado um ruído, né, nessa discussão, porque para que haja essa simplificação, nós temos um dilema. A gente perde um pouco da autonomia dos estados federados, dos entes federativos, estados e municípios. Então, é preciso ter um conselho federativo com a participação bastante equilibrada para que os estados e os municípios não percam vez ou voz no debate com a União Federal. Então, essa caneta não pode ficar concentrada apenas na mão do governo federal. Essa é a preocupação dos municípios e nós, no Senado, o Senado que representa a Casa da Federação, ou seja, onde os estados são melhor representados por igual, cada um tem 3 senadores, independente do seu tamanho, vai dar para a gente equilibrar essa questão dos entes federativos, e uma outra preocupação, também a relação regional, né, para que você não tenha uma balança desequilibrada para favorecer o Sul e o Sudeste, que são estados mais populosos, com maior número de deputados, em detrimento do Norte e Nordeste. O Senado vai ajudar a equilibrar esse jogo e o meu compromisso, acima de tudo, é com um texto que seja bom para o Brasil, mas que defenda os interesses da nossa Paraíba. É que a proposta desse Conselho Federativo é que os estados tenham representações, mas aí tem muita gente defendendo que estados mais ricos, como São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, têm um peso diferenciado em relação a estados mais pobres, como os estados aqui do Nordeste. A nossa Paraíba está incluída. Essa foi a ideia da Câmara, né? Essa foi a ideia da Câmara. Exatamente. E nós queremos, exatamente no Senado, resgatar esse equilíbrio regional. Pois é. Agora, senador, são precisos 3/5 para aprovação da proposta no Senado Federal. São 81 senadores, significa 49 votos favoráveis. Inevitavelmente, essa proposta vai ser modificada e ela vai voltar para a votação na Câmara, né? Lembrando que no Senado são 2 turnos também. Sim, o quórum constitucional ele é maior porque é uma matéria que, claro, interfere na vida de cada um de nós. Mas eu acredito sim que é possível obter o quórum. A gente falava um pouco sobre isso. A reforma tributária hoje não é apenas uma questão de escolha, mas ela é uma questão de necessidade. O nosso sistema tributário ele é tão confuso que até o simples é complexo. Então, isso só está atrapalhando a vida de quem produz, de quem é empreendedor, de quem tem seu negócio. Até porque hoje a gente não concorre apenas com empresas do Brasil, não concorre apenas internamente. Nós vivemos hoje num mundo sem fronteiras, de uma economia globalizada. Se fala bastante aí sobre a invasão, por exemplo, dos sites e dos produtos chineses. Então, a gente tem que ter medidas para simplificar a vida de quem produz, para desburocratizar, para reduzir o custo do Brasil, para permitir que as nossas empresas sejam competitivas, porque senão vai perder espaço. Empresa que fecha as portas significa empregos que são perdidos. Empregos que são perdidos são pais e mães de família, jovens que vão para a fila do desemprego. E o que a gente quer é o contrário, que a reforma seja instrumento do crescimento da economia, para que a gente tire da fila do desemprego pais, mães, jovens que querem a primeira oportunidade para, com o suor do seu rosto, poder colocar o pão na mesa da sua casa. Então, a reforma tributária, ela
parece um tema técnico, mas ela não fala apenas para empresários. Ela interfere na vida do cidadão comum, do trabalhador, e particularmente na Paraíba eu estarei atento para ser a voz dos paraibanos na defesa dos temas que interessam ao nosso Estado. Ok, senador, obrigado pela entrevista, boa sorte nessa missão. Eu que agradeço, vamos para frente e lembrando, Hermes, deixando essa mensagem, vamos buscar o texto de uma reforma tributária que facilite a vida de quem produz. Reforma tributária para melhorar a vida de quem paga o imposto, que é o cidadão, o contribuinte, o empreendedor, cada um de nós. Reforma tributária não é para vir para melhorar a vida dos governos, não. Para aumentar a arrecadação, para trazer e aumentar a carga tributária. Essa reforma não vamos deixar passar. Queremos uma reforma tributária para melhorar a vida de quem paga o imposto, que é você, é o telespectador, é o cidadão brasileiro que não aguenta mais aumento de carga. Queremos simplificar a vida de quem produz e é esse o caminho que vamos defender em nome da Paraíba. Um abraço e uma boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Mais uma vez, muito obrigado. Está aí o senador Efraim Filho, que é o relator da proposta de reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Vou pedir desculpa e a compreensão dos nossos telespectadores. Eu chamei na passagem de bloco uma matéria sobre a perspectiva de vagas de emprego no grupo atacadista que está chegando aqui na Paraíba, que é o Grupo Mateus. Amanhã a gente vai trazer essa informação completinha. Nós esticamos um pouquinho essa entrevista ao vivo com o senador Efraim Filho, que é um tema polêmico, palpitante e que interessa a todos. Amanhã a gente traz essa matéria do Grupo Mateus e a chegada aí com a perspectiva de criação de mais emprego e de mais geração de renda.